a Deus. Uma boa noite de salvação a todos. Que a paz de Cristo esteja contigo, a paz que excede a todo entendimento. Possa ser com aqueles que amam a palavra de Deus, com aqueles que verdadeiramente buscam ao Senhor de todo o coração. Que a paz que excede a todo entendimento seja com o teu coração. Estou aqui nessa noite em nome de Jesus para anunciar palavras do Evangelho. Quero ler as Escrituras Sagradas, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível o homem agradar a Deus sem fé. Você pode distribuir tudo que você tem, você pode pagar promessas, fazer campanhas, frequentar missas ou cultos, reuniões, mais reuniões, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que significa fé? O verdadeiro significado da fé, já fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E são poucos que têm verdadeira fé. Que a fé é o firme fundamento do que não se vê, mas a esperança daquilo que está em Deus. Como nós podemos crer em Deus? Pelos objetos religiosos, pelas imagens de escultura, pelos objetos consagrados como sendo objetos simbólicos da fé. Nada disso produz fé, nada disso representa fé, mas a única fé verdadeira vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus, pois assim está escrito a palavra do Senhor no livro de Hebreus. A fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. É disso que se trata, a palavra de Deus. Está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Oxalá me suportassem um pouco da minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porém, eu estou zeloso de vós como zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar a Deus, como uma virgem pura ao seu marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia também possa, de alguma maneira, vos corromper os vossos sentidos e apartarem-se da simplicidade que há em Cristo. O verdadeiro temor nos faz com que nós venhamos temer apartar-nos de Cristo. Uma pessoa que verdadeiramente teme a Deus, o que ela mais teme é estar distante de Cristo. A pessoa que muito teme a Deus verdadeiramente, o temor dela não é em relação à condenação do inferno, o castigo eterno, ou em relação que Deus não vai abençoar, que Deus não vai abrir porta, mas uma pessoa que verdadeiramente teme a Deus, ela teme se ainda está tendo zelo de Cristo, se está sendo fiel a Cristo. Paulo fala assim: eu estou zeloso com vocês. Paulo diz assim que estou zeloso porque assim devemos um dia nos apresentar diante de Cristo como uma virgem prestes a se apresentar para o seu marido. Ou seja, Paulo compara igreja, pessoas que têm realmente crido em Deus,
encaminhado às pessoas não corrompidas, a qual vão se apresentar a Cristo, o qual é o noivo, o marido. Porque é assim que nós devemos nos apresentar diante de Cristo. Não corrompidos, mas sim regenerados, transformados, convertidos. Convertido o caráter, transformado de dentro para fora. Porque nisso se reflete a verdadeira conversão de uma pessoa que realmente recebeu Jesus Cristo. O grande erro das pessoas é a mudança exterior, a qual o seu interior não está transformado e não está regenerado. Aí as pessoas elas vão para um culto, numa igreja, aí elas vão talvez para uma missa, numa igreja católica, e elas estão preocupadas com o seu exterior, porque na verdade estão preocupados como vão se apresentar diante dos homens, mas não estão preocupados com o seu interior, como vão se apresentar diante de Deus. Porque quando vestem, buscando apresentar uma boa aparência, se esquece que um dia vão apresentar diante de Deus o caráter, os seus segredos do seu coração, a qual será julgado, a qual será trazido ao juízo. E poderá te condenar ou poderá te salvar, porque todos nós estamos diante de Deus, prestes a sermos julgados, ou para a salvação, ou para a condenação. Todos nós não estamos isentos da culpa do pecado, exceto que haja arrependimento, exceto que haja conversão verdadeira diante de Cristo Senhor. Se o homem não se converter dos seus pecados, Deus afiará a sua espada, que o arco está aparelhado, ou seja, Deus está pronto para fazer juízo. Deus está preparado para punir, castigar os homens ímpios, os homens dissolutos, infiéis, os homens corruptos em seus contratos, ou seja, que não têm fidelidade a Deus. Paulo está com zelo dizendo que um dia apresentará diante de Cristo como uma noiva a se apresentar ao seu marido incorrupta, imaculada. Assim, nós devemos nos apresentar diante do Cristo, o Senhor, o noivo. Sabe qual que é a corrupção de muitas pessoas? Seu entendimento. Paulo fala assim: eu temo que como a serpente ela corrompeu Eva, também venha corromper vocês o vosso entendimento. A primeira corrupção, ela entra pelo próprio coração. A primeira corrupção que entrou no mundo foi por causa de uma desobediência no jardim do Éden. E Paulo está usando Eva como exemplo. A Escritura usa como exemplo a primeira corrupção no mundo a qual entrou. A primeira corrupção no mundo quando entrou não foi quando os governos começaram, não foi quando começou a surgir os falsos profetas, embora a terra está cheia de corrupção, de falsos profetas, de autoridades negligentes, de autoridades injustas, corruptas, mas a primeira corrupção foi o pecado, a desobediência a Deus, a infidelidade diante do Senhor dos Exércitos. Fez os homens deixarem o seu contrato com Deus, fez os homens quebrarem a aliança com Deus, a sua desobediência, o seu adultério, a sua fornicação, a sua cobiça, a sua bebedice, sua idolatria, sua mentira, seu orgulho, fez que se quebrasse o seu contrato com Deus. Mas
isso que Jesus Cristo ele veio para buscar esses que estão perdidos. Cristo veio para buscar, e assim nós devemos buscar também nos apresentarmos diante de Cristo incorruptíveis diante do Senhor. Guarde o seu entendimento diante do Senhor Deus. Não deixe o seu entendimento ser corrompido pelo pecado, pelas heresias de falsas religiões, de falsos líderes, falsos profetas. A Bíblia anuncia aos homens que tudo que ele pode guardar, guarde o seu coração, pois dele é a entrada, e provém a entrada e saída do coração. Ou seja, se você não guardar o seu coração, você pode ser corrompido. Muitas pessoas não guardando e também não guardaram a entrada da sua vida, que é o seu coração, se corromperam em bebedices, se corromperam em imoralidades e acometidos de várias malícias, acometidos de caminhos de idolatria, de uma boca que reflete a distância qual está de Deus, porque a Bíblia fala: este povo honra com os lábios, mas o coração está distante. O que adianta honrar Deus com os lábios e o coração está distante de Deus? Porventura não fazem assim os hipócritas? Jesus diz: este povo hipócrita me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Cuidado para não se apresentar diante de Cristo corrompido. Cuidado para não se apresentar diante de Cristo como já um réu do juízo, já condenado. Cuidado para não se apresentar condenado diante de Cristo. Por isso devemos guardar diante de Deus a fé. Paulo se apresentou diante de Cristo dizendo: eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira e também guardei a minha fé. Muitos estão combatendo um combate contra a carne, mas a Bíblia fala que a nossa luta, nosso combate não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Ou seja, raízes da maldade são espíritos malignos e nós devemos ser vigilantes e constantes no Senhor, sabendo que um dia iremos nos apresentar diante de Deus, no grande tribunal do juízo de Deus. Nós devemos guardar diante do Senhor não a integridade física, mas espiritual, da mente, do corpo, da alma, porque o Senhor Deus certamente há de julgar toda a palavra ociosa que o homem que serve, ele terá que dar conta diante de Deus. Já parou para pensar que um dia estará diante de Deus? E a questão é como estará diante de Deus. Está diante de Deus para ser julgado, todos estaremos. Mas todos nós devemos guardarmos a fé, para que não sejamos condenáveis diante daquele que há de julgar tanto grandes e pequenos, tanto os vivos como os mortos. Temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade a qual há em Cristo, porque se alguém for de pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho, a qual não abraçastes, com razão sofrereis. Se alguém se apresentar um outro Cristo,
não receba. A Bíblia fala que haveria falsos cristos. Jesus disse que apresentariam a nós falsos cristos. Se você ler Mateus 24, Jesus está falando sobre isso. Surgiriam falsos cristos. Surgiriam também falsos profetas. E disse Jesus: se alguém disser, eis que o Cristo está ali, não saiam, não vá. Se alguém disser, eis que o Cristo está em tal lugar, não deis atenção. Jesus disse: enganarão a muitos e farão sinais e prodígios de mentira, se possível for, e enganarão até os escolhidos. Nós estamos vivendo uma geração de tempos trabalhosos, uma geração de tanto engano, aonde a palavra do Senhor nos avisa a todo momento para não sermos enganados. E quantas pessoas estão amando o engano do pecado, e quantas pessoas estão nadando de braçada no engano do pecado, quantas pessoas estão se deixando ser corrompidos sem entendimento do pecado, e quantas pessoas, na verdade, serão condenadas por causa do amor que há à carne, à cobiça, ao amor que há ao pecado. São milhares de pessoas todos os dias, em cada estado, ou melhor, em cada país, em cada lugar, perecendo sem Jesus Cristo, descendo ao inferno. Engraçado que dizem que não está inaugurado o inferno, mas quando você lê Apocalipse 20, você vê Deus julgando aqueles que já estão no inferno, aqueles que estão no inferno, eles sairão para ser julgados. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, mostra o juízo final, onde o inferno dará os mortos que nele há para serem julgados, e as pessoas vivem nessa fábula, dizendo que o inferno não existe, e que a igreja tal, a denominação tal inventou, e que os homens usam isso como doutrina do medo, mas na verdade não é uma doutrina, não é um ensinamento, é uma realidade, é um lugar a qual a Bíblia fala, descreve como um lugar de eternidade, um lugar aonde serão castigados os quais não se sujeitaram, não deram ouvidos a Jesus Cristo, não deram ouvidos à mensagem de Deus, ou seja, foram irreconciliáveis com Deus, foram homens detratores e corruptos, se desviando da verdade e amando a mentira, amando os desejos carnais, amando a cobiça, amando as bebedeiras, amando a feitiçaria, a homossexualidade, essas paixões infames, carnais e corruptas que levam as pessoas ao inferno, pois já é a hora de se arrepender, já é chegada a hora, e mais do que passada da hora é de arrepender-se e tornar-se para Cristo, de deixar as corrupções pecaminosas, de deixar a feitiçaria e assim tornando-se ao Senhor Deus pela sua benignidade, pela sua grande misericórdia. Mais do que chegada a hora de regenerar-se, convertendo-se ao Senhor Deus de todo o coração, não como os hipócritas que dizem que conhecem a Deus, mas na verdade o seu coração está distante de Deus. Pois bem-aventurados são servos quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim, disse Jesus Cristo. Assim como está escrito, Jesus ele requer que nós sejamos encontrados fazendo, ou seja, as instruções de Deus requer serem praticadas e certamente devem ser praticadas, pois não há outro caminho que conduz ao céu, não, mas todo o caminho fora de Jesus Cristo sim conduz ao inferno, todo o caminho fora, dos quais a Bíblia nos declara, conduzem ao inferno. Jesus diz, há caminhos que parecem que são bons aos olhos do homem, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Se você realmente
Olha o que a Bíblia fala. Está dizendo que o lago de fogo e enxofre, essa é a segunda morte. Não faria sentido eu dizer para você que o pecado vai te levar à morte, sendo que até mesmo aqueles que estão buscando a Cristo com toda a força vão morrer também. Só que a Bíblia descreve que o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Ou seja, o salário do pecado é lago de fogo e enxofre. A recompensa para o pecador, para aqueles que praticam a impiedade, é o lago de fogo e enxofre. Não faria sentido eu falar para você que aqueles que pecam vão morrer, porque até os que estão buscando a Jesus de toda a sua força também um dia vão morrer. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, que o mesmo sucede a todos, tanto ao justo como ao injusto. Você vê morrendo tanto bons como maus, tanto os que servem a Deus como os que servem ao diabo, tanto aos que adulteram como os que não adulteram. Mas a questão é acerca do destino final da alma. A alma vai em direção ao céu ou ao inferno. A alma não vaga pela terra, como também não reencarna em uma outra vida, e como também não desce ao purgatório. Mas porém, a Bíblia fala no livro de Hebreus que o homem está ordenado a morrer uma única vez, vida após a morte e juízo. Eu não sei se você reflete sobre isso, sobre o curso final da vida e onde estará na eternidade. Só que porém, mais do que é chegada a hora de refletir sobre isso. Não se iluda com a idade, com a saúde, nada disso define o tempo de vida. Não se confunda com a integridade física como cidadão de bem. Nada disso decide se você vai viver mais ou menos. O que define é a quem está reservado nossa alma. A Bíblia mostra que o pecado fez com que o homem, a cada dia, ele fosse reduzindo o seu tempo de vida. Pois vemos lá no livro de Salmo, em que Deus determina ao homem o tempo. É 70 anos, se chegar a 80 é cansaço e fadiga. Só que essa não é uma realidade para a geração atual. Essa não é uma realidade para a geração do orgulho, a geração da soberba, a geração da idolatria, a geração da bebedice, a geração da feitiçaria. Essa atual geração, esquece essa idade que Deus colocou em Salmos, onde é 70 a 80 anos. Isso já não existe mais. As pessoas raramente chegam lá nesta geração que nós estamos vivendo, porque o pecado, ele gera morte. Por que os homens viviam até os 900 anos, como diz no livro de Gênesis, onde Adão foi um deles, onde Enoque ultrapassou os 915 anos de hoje? Deus determina 70 anos e com muita dificuldade os homens chegam lá. É muito pecado. A juventude perecendo aos 20 anos, indo para o inferno, morrendo a todo instante, pessoas com menos de 30 anos. E aí você busca o histórico das pessoas somente buscando o mal, aquilo que é abominável a Deus, aquilo que é imoral, aquilo que é profano, pois o salário do pecado é a morte. O que você espera de uma vida entregue aos desejos da carne? Encontrar-se com Deus que não é. Não há expectativa de se encontrar com Deus. Os que vivem aos prazeres da carne, os que vivem aos prazeres da carne, a sua única expectativa é o inferno. Não tente romantizar, dizendo que estará descansando, como dizem as pessoas. Morreu fulano, está descansando. E ciclano também está descansando. Pessoas imorais não estarão descansando. Pessoas adúlteras não estarão descansando com Deus. Não estarão os idólatras e os feiticeiros descansando. Não estarão os imorais, os homicidas, os ladrões, os beberrões, os
homossexuais, os adúlteros não estarão descansados. A Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios 6, versículo 9 ao versículo 11, estarão no inferno. Todos que praticam o pecado estarão no inferno. Apocalipse 22, versículo 15, eles estarão no inferno. Os falsos pastores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os ladrões, os injustos, os sodomitas, todos que praticam mentira, todos que consentem com os que praticam tais coisas também, como diz em primeiro capítulo de Romanos, no versículo final, não só os que praticam essas coisas estarão no inferno, mas também os que consentem com os que praticam o pecado. Por isso, busca urgentemente ajustar, alinhar, endireitar os caminhos com Deus, aplanar os caminhos, preparai o caminho para o Senhor, direitai as vossas veredas, pois se preparem-se para se encontrar com Deus. A vida do homem parece ser longa, mas passa-se rápido. A vida é curta para viver os prazeres do pecado, morrer e descer para o inferno. A vida, ela não é algo a ser vivida no pecado, porque um dia todo homem vai ter que dar conta diante de Deus de seus pecados, de suas obras. A Bíblia fala no livro de Apocalipse 20, tanto grandes como pequenos estarão e comparecerão diante do juízo de Deus. Busca se apresentar diante de Cristo, incorruptível, incorrupto o seu entendimento. Não é de qualquer forma que se chega a Deus. Ninguém chega ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Não é com qualquer conduta que se agrada a Deus. Mas a única conduta agradável a Deus é conforme diz a palavra. É conforme diz as Escrituras Sagradas. Não é em vão que nós temos uma Bíblia e que ela é conhecida como a palavra de Deus e é a palavra de Deus. Porque se é a palavra de Deus, então ela nos diz como se encontrar com Deus. Se é a palavra de Deus, ela nos diz como nós devemos buscar nos apresentar diante de Deus. E Paulo usa de exemplo como que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Você sabe como se apresentar diante de Deus, ou seja, qual que é a forma em que te levará a estar diante de Deus. Talvez para você, no seu entendimento, a única coisa que faz sentido é ter uma religião. E acredite ou não, a religião não é uma forma de você buscar agradar a Deus ou se apresentar diante de Deus. Religião não é algo que te enquadra nos padrões de Deus. Porque se religião fosse uma das coisas que padronizam a conduta do homem para se apresentar diante de Deus, então Jesus deveria ter uma religião. Aí você já se perguntou qual que é a religião de Jesus? Aí você lê o Gênesis até o Apocalipse, você não vê a religião de Jesus, porque realmente Jesus não tem. Aí quando você começa a ler os evangelhos, você vê que os fariseus tinham uma religião e todos os outros que não seguiam as palavras de Deus também tinham uma religião. Aí você começa a ver a religião levando Jesus à cruz, a religião mandando crucificar Jesus. Aí você começa a ver a religião se opondo a tudo que é Deus e confrontando a Jesus Cristo. Ou seja, a religião não é um padrão que se faz se incluir ou se enquadrar no centro da vontade de Deus. Mas aqui está o padrão. Olha como que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, como que nós devemos nos apresentar diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 11,
versículo de número 2 está escrito: eu estou zeloso de vocês com o zelo de Deus. Qual que é o zelo de Deus? Esse é o zelo de Deus, porque vocês, assim eu tenho preparado diante de Deus como uma virgem a se apresentar ao seu marido, a saber, este é Cristo. Ou seja, a Cristo você deve se apresentar como uma virgem a se apresentar ao seu marido, ou seja, de uma forma incorrupta, incorruptível, de uma forma pura, ou pelo menos purificado, transformado, ataviado, adornado com a verdadeira fé, com o seu entendimento guardado a Deus. O seu entendimento deve ser guardado a Deus como a virgem que se guarda ao seu marido. E muitas pessoas, como Eva foi enganada e foi corrompida, assim também estão sendo corrompidos seu entendimento diante de Deus. A Eva foi corrompida quando a serpente conseguiu convencer a comer do fruto em que Deus falou que não era para comer. As pessoas são corrompidas quando fazem justamente o contrário do que Deus ordena não fazer. A definição de pecado é simplesmente a desobediência a Deus. Nós estamos diante de uma geração em que tem várias definições diferentes de pecado, onde o que Deus fala para não fazer, elas fazem, e o que Deus fala para fazer, não fazem. Ou seja, não comem carne na quaresma, mas na quaresma continuam sendo adúlteros, continuam sendo beberrões, continuam sendo orgulhosos e mentirosos, continuam sendo avarentos e idólatras, continuam sendo soberbos na quaresma. Aquilo que Deus manda não fazer, fazem, e o que Deus manda fazer, não fazem. Deus manda guardar o coração para não adulterar, para não fornicar, para não cometer malícia e adultério, para não cometer idolatria e feitiçaria, e não serem orgulhosos. E as pessoas estão preocupadas em guardar os mandamentos dos homens e não os de Deus, as tradições e não a palavra de Deus. Só que Jesus falou que assim invalidasse o mandamento de Deus, cumprindo as tradições dos homens. Mateus capítulo 15, versículo 6, e assim bem invalidaste o meu mandamento com as tradições dos homens. Jesus disse, assim quebraram os mandamentos de Deus, se preocupando em fazer cumprir as tradições que os homens impõem. Porque as tradições invalidam o mandamento de Deus. Por isso, tradições orais, tradições religiosas não validam-se diante do Senhor. Não são algo sagrado em que glorifica a Deus. E que glorifica a Deus é o que está escrito na palavra. É assim que nós devemos nos apresentar diante de Cristo. Conforme está escrito na palavra de Deus, ordena que a vontade de Deus é que todos os homens conheçam a verdade e possam ser salvos. E o que é verdade para você? Para você a verdade talvez seja totalmente diferente do que diz a Bíblia. A única coisa que se valida como verdade imutável e afirmativa é a palavra de Deus, como Jesus diz. Tua palavra, Pai, é a verdade. Pois Jesus define que a palavra de Deus é a verdade. E realmente a palavra de Deus é a verdade. Mas por que estão trocando a verdade pela mentira?
Por que essa geração está trocando a verdade pela mentira? E até quando vão trocar a verdade pela mentira? Trocar os padrões de Deus para viver no pecado. Trocar os caminhos de Deus para seguir outro caminho. Pois a Bíblia fala, mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram, serviram mais a criatura do que o próprio Criador. Trocaram a verdade em mentira, a justiça em injustiça, e honraram mais a criatura do que o próprio Criador. Quando você simplesmente deixa ser dominado pelo desejo do seu coração, praticando o pecado, você está trocando a vontade de Deus, a verdade de Deus pela mentira. Quando você se deixa ser dominado pelos sentimentos pecaminosos, corrompidos de seu coração, sem sentimento, se deixa ser corrompido. Mas aqui há um temor. Paulo, ele teme que o diabo engane as pessoas pelos falsos apóstolos. Paulo está dizendo aqui na palavra que temia que as pessoas, depois que ele partisse, elas fossem corrompidas pelos falsos profetas, pelos falsos apóstolos, através do diabo, através do engano. Muitas pessoas estão se apartando da verdade de Cristo para seguir heresias destruidoras, para seguir mentiras, para seguir após a feitiçaria, para seguir em caminhos ímpios e maus. Só que a Bíblia fala que todos vão ser julgados. E as pessoas vão vivendo na sua ignorância, no seu entendimento, como se não fossem um dia ser julgados. Dizendo que Deus vai colocar num bom lugar, mas na verdade estão com passos largos caminhando para o inferno. Dizendo que Deus não vai julgar, mas a Bíblia está dizendo: temam ao Senhor Deus, porque Deus, depois de lançar a alma no inferno, também tem o poder para fazer perecer o corpo no inferno. Aí as pessoas falam que Deus não vai lançar no inferno. Isso é uma forma de deixar de temer a Deus para viver no pecado. Porque quando você fala que Deus não vai lançar no inferno, você simplesmente está deixando de temer a Deus para viver em seus caminhos de perdição. Só que a Bíblia fala no livro de Mateus 10, 28, temam aquele que depois de fazer perecer a alma no inferno, tem o poder de fazer também perecer o corpo. Esse que tem esse poder para fazer perecer no inferno o corpo e a alma é Deus. Pois somente Deus tem essa capacidade, esse poder. Ah, mas eu acho que Deus nunca vai lançar alguém no inferno, porque Deus é amor. E é justamente por isso que Deus criou o inferno, porque Deus é amor. Só que na mentalidade pequena que o homem tem, incorrompida, ele não consegue enxergar o amor de Deus quando Deus ele cria o inferno. Pois para as pessoas são palavras duras demais e que se aplicam num discurso de ódio. Só que quando Deus cria o inferno é uma separação eterna. O inferno é uma condição de castigo eterno, onde estão separados os bodes das ovelhas. O inferno é onde Deus dá um pago aos homens segundo as suas escolhas. E quando Deus lança no inferno, Ele está apartando os homens maus, os homens corruptos, daqueles que são seguidores de Cristo, daqueles que estão buscando a Deus. Aí Paulo está falando deles aqui na Bíblia, que eles são tão maus e corruptos que eles fazem corromper pessoas, fazem pessoas se corromperem no caminho e assim caminhando para o inferno. É por isso que Deus criou o inferno, para que esses homens corruptos, de entendimento entenebrecidos, que levam multidões a roda para o inferno através do seu engano,
eles possam ser separados do inferno e condenados, de maneira que não venham apartar e levar ninguém mais à perdição. Por isso que Jesus fala que nós devemos examinar dia após dia as Escrituras Sagradas para que nós possamos encontrar nela a vida eterna, porque elas testificam de Deus, elas testificam de Jesus Cristo. A palavra testifica de Deus, a palavra testifica de Cristo, a palavra ela afirma e confirma sobre Jesus e sobre o caminho verdadeiro que conduz a Deus. E essa é a única forma, por meio da palavra, de adquirir entendimento, a fim de saber qual é a verdade, qual é o caminho a qual conduz a Deus. Pois a Bíblia declara que viveríamos como já estamos vivendo, tempos trabalhosos em que muitas pessoas estão se apartando de Deus, em que muitas pessoas estão corrompidas diante de Deus, onde o seu entendimento está separado de Deus, onde seu coração está tão corrompido que está distante de Deus, com tão grande prazer no pecado. Você vê que uma pessoa está profundamente corrompida no seu pecado quando ela tem ainda prazer nele e ainda assim resiste em buscar, conhecer e ouvir a verdade. Aí você pode ver que essa pessoa já está não mergulhando no pecado, ela já está afogando em seu pecado. Porque no princípio as pessoas nadam no pecado, desfrutando dele. Depois começa a mergulhar no pecado, se aprofundando ainda mais nele. Só que quando elas chegam nas profundezas maiores do pecado, aí se afogam e descem ao mais profundo do abismo, onde ali não vai haver água, mas sim o fogo consumidor, onde ali não vai haver mais descanso, mas sim o tormento eterno, o castigo. Por isso, a Bíblia fala, para não se apartar do temor. O provérbio diz, há um provérbio que diz, que o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Pois uma pessoa que teme a Deus, ela busca guardar as palavras de Deus, praticando as palavras de Deus. E o único temor a Deus, se há no homem, é a obediência a Deus. Guardar os seus mandamentos é o temor a Deus. E o temor de Deus te leva à obediência. O temor a Deus te leva à fidelidade. O temor a Deus te faz abominar certas práticas. O temor a Deus é o único que te faz repudiar aquilo que é mal aos olhos de Deus. Por isso nem todos temem a Deus. Todos admiram a Deus, todos admiram falar de Deus, todos talvez, a grande maioria, simpatizam com aquilo que se diz sobre Deus, mas nem todos temem a Deus, porque não são todos que abominam o pecado e não são todos que abominam as práticas más diante de Deus. E te digo, que quando o homem deixa de temer a Deus, ele já está afogando em seu pecado, ele já está morrendo em seu pecado, ele já está com o pé na beira de cair no abismo do inferno. Pois há muitos homens dentro da Bíblia que deixaram de temer a Deus e foram para o inferno. Alguns pecaram e voltaram ao temor, como Davi. Davi que adulterou, planejou um homicídio, mas depois voltou ao temor. E Saul, que pecou, afastou-se mais ainda do temor e depois morreu, foi traspassado, vivendo distante do temor de Deus. Digo que os homens que se afastam do temor de Deus, não obedecendo a Deus, não sendo fiéis ao que diz respeito à palavra de Deus, eles um dia vão descer ao inferno e de lá nunca vão sair. Mas o contrário foi dos homens que caminharam com Deus, como Moisés, que ainda assim, sendo desobediente, sendo um homem que durante a caminhada no deserto não foi grato a Deus,
Não entrou na terra prometida, mas ainda assim conseguiu guardar o temor. Há muitas pessoas que na caminhada elas deixam o temor a Deus. O homem simplesmente abandona a sujeição e a fidelidade a Deus e ele já está perdido, porque realmente o princípio da sabedoria é temer a Deus. E quando o homem deixa de temer a Deus, ele não está sendo sábio, ele está sendo tolo. Ele está caminhando para o inferno. É uma grande tolice deixar de temer a Deus. Resistir às verdades da palavra de Deus é uma grande tolice. Tentar contornar, dando desculpas a certas práticas do pecado, não é uma sabedoria, mas é uma grande tolice, te levando ao inferno. Pois já é a hora de despertarmos do sono da indolência, pois já é chegada a hora de despertar-se do sono do pecado, pois mais do que é chegada a hora de se preparar para se encontrar com Deus. Todos os dias vão ter encontro com Deus, mas alguns será para vergonha e desprezo eterno, outros serão para o gozo eterno. Paulo diz isso. Na verdade, digo o mistério é que a Bíblia fala que haverá a ressurreição dos mortos. Uns ressuscitarão para desprezo, vergonha eterna. O que é isso? Condenação. E outros ressuscitarão para o gozo eterno. Isso é descanso eterno. Mas, segundo a Bíblia, nesse curso, até chegar o dia da ressurreição dos mortos, o dia do grande dia do arrebatamento, o homem está sujeito a descer à sepultura e ser julgado por Deus, sendo ele condenado ao sal. E aí que está agora, na sua mão, o poder de ser condenado ou o poder de ser salvo. Acredite ou não, está na mão do homem o poder de ser salvo ou de ser condenado. Não compete a Deus, mas a ti. Foi o que Deus falou para Caim. Caim foi condenado não por Deus, mas por suas escolhas. Ou seja, é tua escolha ser salvo ou condenado. Está ao alcance, está ao domínio do homem, a escolha do homem ser salvo ou ser condenado. Deus falou assim para Caim: o pecado já está à porta do teu coração e agora compete a ti dominar sobre ele. Ou seja, o homem é tentado pelos seus pecados, o homem é tentado pelas suas fraquezas, mas compete, está ao homem a sua escolha, ser dominado pelas suas fraquezas ou viver na força de Deus, como Deus assim diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Compete a ti se entregar à fraqueza carnal do seu pecado e ser condenado, ou se entregar ao Espírito de Deus para ser salvo. Foi o que Jesus fez, se entregou ao Espírito de Deus. Jesus falou: a carne na verdade ela é fraca. Jesus falou: na verdade, vocês devem vigiar e orar para que não venham cair em tentação, porque a carne na verdade ela é fraca, mas porém o Espírito está pronto. Jesus ele disse que o homem está assim, sendo tentado pelos desejos da carne, e ele precisa justamente vigiar e orar para que essas tentações não possam levar ele ao inferno, porque realmente a carne é fraca e a sua tendência é te levar ao inferno, mas porém o Espírito está pronto. Ou seja, o Espírito pode te conduzir a fazer a vontade de Deus, e a carne pode te conduzir a fazer a vontade do diabo. Por isso Jesus falou: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Lavai as mãos, ó pecadores, homens de duplo ânimo. Que você vai escolher a partir de hoje é uma decisão entre ti e Deus.
pois todo caminho te levará a uma eternidade e toda escolha te resultará a um destino de salvação ou condenação. Credos ou incrédulos, ateus ou cristãos, todos serão julgados por Deus. Independente se não creu no que Deus falou, ou se creu, todos estarão diante de Deus. Independente se credibiliza o que diz a palavra de Deus ou não, todos comparecerão diante de Deus. Por isso busca o temor enquanto há tempo. Temor não é isso que as pessoas declaram. Pergunto, que temor é esse que não te leva a se apartar do seu pecado? Que temor é esse que te leva a arrumar mais uma desculpa para praticar certas coisas? Se o teu temor não te faz se apartar daquilo em que Deus reprova, então não é temor. Se o teu temor não te leva a fazer com que o pecado seja algo abominável, algo detestável, desagradável, então não é temor. Cuidado com o engano. Paulo fala, eu temo que vocês sejam enganados pela serpente, pelo diabo, como Eva foi enganada pela serpente. A Bíblia fala que Satanás é a antiga serpente, ou seja, quem enganou Eva foi Satanás. E essa mesma serpente, a antiga serpente, Satanás, o diabo, está enganando uma multidão de religiosos, está enganando uma multidão de pessoas. A Bíblia fala, porque assim, se alguém pregar para você outro Jesus, não dê a mínima, não dê credibilidade. Se alguém prega para você um outro Jesus, você não deve dar credibilidade. O que é um outro Jesus? É quando você compara com a Bíblia, com a história que a Bíblia fala de Jesus, aí você pega lá, por exemplo, o Jesus de Allan Kardec, não é o mesmo Jesus da Bíblia. Aí você pega o Jesus da Igreja Católica Romana, não é o mesmo Jesus da Bíblia. Aí você vai comparar com o Jesus do Macedo, não é o mesmo Jesus da Bíblia. Aí você compara o Jesus do R.R. Soares, não é o mesmo Jesus em que a Bíblia nos apresenta. Porque quando Paulo nos apresenta Jesus, e quando Pedro nos apresenta Jesus, quando os outros apóstolos nos apresentam Jesus, eles estão falando igualmente. Mas quando Allan Kardec fala de Jesus, quando Mussolini, Constantine falou de Jesus, nos apresentou de outra forma que a Bíblia nos fala. Quando Macedo nos apresenta falando alguma coisa sobre Jesus, ele está falando totalmente contrário e diferente do que a Bíblia diz. Aí Paulo fala, se alguém apresentar para vocês outro Jesus que nós não temos pregado a vocês, então vocês devem rejeitar. Porque nós não temos pregado, ou se recebeis como Espírito, ou seja, porque se alguém for e pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho, a qual não abraçaste, com razão sofrereis. Ou seja, se você receber o outro Jesus, a qual não é o Jesus da Bíblia, você vai merecer. Você vai ser condenado. Se você der credibilidade à mentira, você vai ser condenado. Se você seguir as heresias destruidoras de falsos mestres, de falsos apóstolos, de falsos pastores, você vai descer o inferno. Por isso Jesus fala, examine as Escrituras, porque elas testificam de mim e nelas vocês encontram a verdade. Você não vai encontrar a verdade não é em denominação, criatura, mas é na palavra de Deus. A verdade não se encontra em uma religião, mas se encontra em Jesus através da palavra de Deus. A verdade não se encontra na ciência. A ciência não é a verdade. Mas Jesus fala, Pai, tua palavra é a verdade. Você não vai encontrar a verdade em outro meio. Pois disse Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outros meios de se encontrar com Deus. O único meio é Jesus Cristo. E a fé, fidelidade em Jesus Cristo se resume em
obedecer a Deus através da palavra, dia após dia, até o fim. Uma vez salvo, não existe sempre salvo. Segundo a Bíblia, aquele que permanecer até o fim será salvo. Grande heresia dizer a você que uma vez salvo sempre estará salvo, uma grande heresia. Ou seja, uma isca de Satanás, uma armadilha de Satanás. Pois nas Escrituras não existe que o homem uma vez ele está salvo e ele estará salvo até a morte. Mas as Escrituras dizem que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. O livro de João fala que desde os tempos de João, o reino de Deus, ele é tomado à força, e aqueles que perseveram até o fim, eles serão salvos. Ou seja, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. A perseverança em Cristo, ela tem que ser até o fim. Pois a perseverança na fé é a única forma de sermos salvos. Para onde nós iremos se somente Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna? A quem iremos? Se somente Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna? Iremos aonde? Foi Pedro que disse: a quem nós iremos se somente Jesus tem as palavras de vida eterna? É Jesus o dono das palavras de vida eterna. Aí ao invés de procurar Jesus, eu vou procurar Jesus. Se é Jesus que tem as palavras de vida eterna, eu vou procurar os espíritos evoluídos. Vou procurar Jesus. Se é Jesus que tem as palavras de vida eterna, eu não preciso procurar Maria. Se é Jesus que tem as palavras de vida eterna, eu não preciso da Aparecida. Se é Jesus que tem as palavras de vida eterna, não adianta fazer campanha, porque é só Ele que tem as palavras de vida eterna. Ou seja, as palavras de Jesus nos levam a ter vida eterna. Mas é justamente isso que muitas pessoas detestam: a palavra de vida eterna. O que é a palavra de vida eterna? A palavra é a palavra da verdade de Deus, é a palavra em que nos conduz em caminhos distantes da iniquidade, em caminhos distantes da idolatria. A palavra de vida eterna nos conduz em caminhos distantes da fornicação. As palavras de vida eterna também vão nos conduzir em caminhos totalmente distantes da embriaguez, da bebedice. As palavras de vida eterna vão nos afastar da mulher adúltera, dos homens adúlteros, das fornicações e de toda a corrupção do entendimento. As palavras de vida eterna geram temor em nosso coração, nos faz apartar da malícia, nos faz apartar da idolatria, nos faz apartar da soberba, da ganância, o amor ao dinheiro, nos faz apartar da mentira e dos lábios mentirosos. Ou seja, a palavra de vida eterna, ela traz vida eterna justamente por isso, porque nos afasta daquilo que nos leva para a cilada da morte e da condenação eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia. Leiam a Bíblia dia após dia, para não ser enganado. Examine a Escritura dia após dia, para não ser corrompido através do engano, através da astúcia de Satanás. Mas bem-aventurados são os que lêem e ouvem, que guardam a palavra da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Amém. Que o Senhor Deus abençoe. A paz esteja contigo.